brasilianíssimos! Hoje estamos aqui com mais um episódio Mulheres Brasileiras na Itália. Conheça a verdadeira face da mulher brasileira que vive aqui. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve logo aí embaixo, perto desse sininho. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá logo um like aí pra gente. Hoje nós vamos contar a história de Lilia Altuntas. Ela teve a sua infância roubada por adultos doentes, passou fome, foi menina de rua e o grande sonho dela era ter uma padaria para dar de comer para um monte de gente. Hoje nós vamos contar a história dela, da Lilia Altuntas. Olá, eu sou Liliana Altuntas, mãe de 5 filhos, 38 anos, e eu tô provando fazer esse vídeo já, penso 10 vezes, e eu tava pensando, poxa, eu dou tantas entrevistas na rádio, televisão, falando sempre dessa minha história, que não é só minha história, é a história de muitas mulheres, de muitas crianças que hoje no Brasil e fora do Brasil vivem uma violência, uma fuga de casa, um mundo numa prostituição, porque não foi você que quer, foi a vida que te constrangeu. E não tem um momento que eu não parava, porque ou as lágrimas caíam, eu não sabia como começar de novo, sabe? E eu pensei assim, poxa, como é possível? Eu falo tanto sobre isso e sempre tenho que chorar, não posso ser tranquila, não posso falar sem aquilo me fazer mal, porque normal eu venci, não foi? Normal eu tô aqui, mãe de 5 filhos, empresária, viajando por aí pelo mundo, falando, dando palestras, mas só que toda vez quando eu falo, te dói, sabe? Para imaginar que isso que eu vivi, até hoje vivi no Brasil. Eu passei 2017 até 2018, quase um ano no Brasil. E eu vi muitos casos, muitas coisas que ainda tem. Que não foi só comigo 22, 23 anos faz, que ainda até hoje tem. E isso dói. Isso dói porque eu voltei lá naquela cidade, eu voltei naquela favela onde eu nasci. E a minha família até hoje acredita que é culpa minha, culpa de uma criança com 6, 7 anos ser abusada do tio. Quando ele começava com os seus jogos, dizendo que era um ensinamento para mim, um ensinamento de limpeza. Aí, para não sentir aquilo que me fazia mal, não doía somente na carne, mas também no coração, eu fugia de casa, ia pra rua. Aí ficava na rua com as outras crianças, aprendi a roubar para poder comer, porque era o único modo, a cheirar cola. E com aquele saquinho de cola ficar babando na frente de uma padaria e ficar sonhando. Quando eu serei grande, eu vou ter também uma padaria e vocês vão comer lá. Eu vou dar comer para vocês, a gente não vamos passar mais fome. E nessas nossas de brincadeiras de estar na rua, de estar ali, eu preferia ficar ali. Porque pelo menos ninguém me fazia mal, ao menos eu pensava. Mas uma senhora que era tão legal, parecia tão legal, querendo cuidar de mim, me levou para sua casa, para um lugar fora de Recife. Me deixou na casa de uma mulher, que essa casa era a casa do terror. Que tinha outras crianças e tinha pessoas que só sabia fazer mal com a gente, só sabia somente abusar. Coisas que vocês não podem nem imaginar que um homem ou uma mulher é capaz de fazer, ainda mais com crianças. E nessa casa, aquilo que me lembro mais, que não é que lembra mais, que ficou mais atacado, sabe? Assim na pele, aquela dor. Quando as fantasias do homem deixava rolar, você fechava os olhos e só pensava, ou eu morro,
E se eu não morro, eu vou planejar hoje de fugir de novo. Era duas opções. A morte era um livramento e fugir era uma oportunidade de recomeçar. Eu consegui fugir, enganando elas, fazendo elas pensarem que eu era de acordo com as coisas que ela queria. E fugi. Preferi voltar para Recife e ser abusada de um de que de vários. Mas quem poderia pensar que uma menina com 10, 11, 12 anos tinha que ter que passar por isso? Que normalmente eu tenho que brincar com bonecas. É como a minha filha, Ildes. Ela brinca com boneca, ela é uma pessoa inocente, ela estuda, ela tem um amor. E era isso que eu também tinha a ter. E assim, voltei para casa. Quando voltei, a primeira pergunta foi: por que você voltou? Por que você não ficou lá? Ninguém ali me procurava nada. Quem era eu? Eu não valia nada para ninguém. Eu era somente um peso na minha família. O único que ficou contente foi meu tio. Quando ele me falou: a minha preferida voltou. Fiquei grávida. Ninguém quis saber por causa que eu era uma puta já, sabe? Quem é o pai dessa criança? Ela vai saber, essa puta. Mesmo se todos já sabiam, né? Porque até uma tia pegou o flagrante, de vez de fazer alguma coisa, não. Bateram em mim. E aí essa criança nasceu. Eu já viciada com drogas, viciada com esse mundo mal, ruim. Deixei ele sozinho em casa e fui atrás das minhas drogas. Os capangas dessa mulher me encontrou de novo e me levou pra lá. Quando chegou lá, ela me bateu e disse que meus órgãos iam ser vendidos para um tráfico internacional. Fui vendida. Chegando em Düsseldorf, eu quando tenho medo, eu começo a sorrir. E eu sorria muito, muito. E tinha outra menina que chorava. Um rapaz, um homem com o cabelo amarrado passou, que estava lá, passou assim perto de mim, fez um gesto e trocou meu lugar. Trocou meu lugar do tráfico do órgão para a prostituição. Ficava sendo vendida para os clientes para suas fantasias de uma semana, 2, 3 dias. E assim que eu tive que me amamentar naquele dia, a minha única solução foi pular do 7º andar. Porque eu falei, mas assim, eu vi aquela janela aberta, eu pensei, a minha liberdade. Aí eu pulei. E quando eu pulei, eu me lembro somente da janela escura da casa de baixo do meu prédio, do apartamento. Me acordei um policial perguntou se alguém me empurrou. Eu falei não. Fui pro hospital. E falei, poxa, pra você ver, eu sou tão ruim que nem Deus nem o diabo me quer. Porque eu sentia sempre culpa de tudo. E também eu já estava ruim já. Eu só conhecia somente a droga, o roubo, a mentira. Eu pensava, para ter um amor, um carinho, eu precisava ir pra cama com um homem. Isso era eles batiam, malvadava com você. Você é independente daquilo. Porque você esperava que um dia teria piedade de você, olhando nos teus olhos, vendo que você era boa, que você conseguia ser boa, você queria ser uma boa pessoa, uma boa mulher, uma boa esposa. Aí conheci um turco alemão. Não estava pronta para ter uma família quando eu conheci ele, mas eu queria me esforçar, aprender a ser uma pessoa normal, sabe? Tipo, saber cuidar bem da minha casa, cuidar bem do meu marido, ter filhos, dar uma boa educação, dar amor a meus filhos. A gente ficou 6 anos juntos. E foi muito, mas eu não consegui
por causa que ainda tava toda aquela coisa ruim que me deixaram, sabe? Todas as coisas ruins que eu passei, os vícios estavam ainda, a mentira estava ainda. Aí, por causa das mentiras, das coisas erradas, eu comecei a ficar sozinha. E só tinha somente esse turco que batia em mim, me humilhava, me chamava de puta. Que é uma puta, ele que foi burro de pegar uma puta nojenta. Era não só violência com palavras, mas era violência também físicas. E eu ficava calada, porque eu dizia assim, ele tá com razão, eu mereço isso. Eu tô pagando os meus pecados, eu dizia. Mas isso não tava certo, mas só que eu não via. Assim, até que um dia uma amiga minha falou que eu tinha um amigo dela que tinha um restaurante em Milano. Eu escrevi para essa pessoa, o e-mail foi errado, foi para um homem que virou meu marido. Ele sofreu muito por causa que ele pegou tudo aquilo ruim e eu pensava que o homem era tudo ruim e ele tinha que pagar tudo aquilo que fez por mim. Todos os homens tinham que pagar aquilo que aconteceu comigo. E o Cláudio pagou por uma coisa que ele não tinha culpa de nada. Mas com o amor dele, com o amor dos meus filhos, que eu comecei a ter meus filhos, eu comecei a aprender e me esforçava sempre mais. E também quando eu comecei a ir na igreja. Aí um certo dia, assim, do nada, numa parada do ônibus, uma menina, um trans, tava lá falando que tava com fome, queria comida brasileira e que comia e que queria comer. E eu abri a boca, eu faço pra você. Aí eu fiz a comida pra ela, ela começou a me ligar, as amigas dela me chamando de Lilian Buffet, ela fazia festa, tinha gente famosa aqui na Itália. Eu comecei a fazer, e aquela fazendo a comida que um dia faltava na minha vida, quando eu morava na rua, começou a ser a minha terapia. Eu comecei a me acalmar, comecei a me divertir, comecei a aprender muitas coisas. E também a educação que eu estava começando a receber na igreja. E a paciência que o Cláudio teve comigo. E aí aconteceu que os jornais começaram a falar Lilian Buffet, Lilian Buffet, Lilian Buffet. E hoje dou palestras, 1000 entrevistas, faço bolo, vendo bolo, faço trabalhos sociais. Não foi fácil, foi uma coisa não foi fácil chegar aqui e principalmente conquistar a confiança das pessoas. Conquistar, dar valor à palavra que eu tenho, que quando eu digo uma coisa não é aquela Lília mentirosa, sabe, aquela Lília drogada, mas sim uma Lília empresária, Lília pasticciona, como me chamam aqui na Itália. E abri uma loja, ganhei prêmios de melhor empresária estrangeira em Itália na categoria juvenil. Tenho 5 filhos. Comecei a viajar, dar palestra, dar cursos, né? E hoje tô aqui dando a minha testemunhança. Sou uma pessoa muito feliz.